Bem-vindos a mais uma aula da mentoria Smart Traders. E hoje eu vou falar de volatilidade e volume, coisa que eu utilizo muito no meu operacional em qualquer ativo, tanto moeda quanto commodities, como ações, como índice. Então, para mim é muito importante. Atualmente eu utilizo demais, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês. E também vou abrir aqui rapidinho o PDF aqui, tá? Escrevi um pouquinho sobre o que é volatilidade, o que é volume, antes da gente ir para o gráfico ali, ver como vai funcionar direito na prática, tá? Então, vamos lá. Volatilidade não é volume, tá? Porém, os dois, eles podem caminhar juntos. Então, a volatilidade é uma média de movimento. A volatilidade é a medida da dispersão dos retornos de um ativo. Um termo simples, ela mostra o quão rápido e o quanto o preço de um ativo sobe e desce, ou seja, a média do movimento. É frequentemente usada como uma medida de risco. Alta volatilidade, o preço do ativo oscila muito em curto período. Isso pode significar um potencial maior de lucro se o preço subir ou de perda se o preço cair. Ativos como criptomoedas e ações de empresas menores, costumam ser mais voláteis. Baixa volatilidade, o preço do ativo se mantém mais estável, com poucas e pequenas oscilações. Isso indica um risco menor, mas também tem um potencial de retorno mais limitado no curto prazo. Por exemplo, as rendas fixas, né? Tendem a ter baixa volatilidade. Como volume e volatilidade se relacionam? Embora sejam conceitos distintos, eles costumam estar interligados, que foi o que eu falei. Um aumento significativo de volume de negociação geralmente está associado a uma alta na volatilidade. Abertura ponto zero, eu vou estar falando logo mais quando nós formos para o gráfico, que vai ficar melhor, tá? Principalmente a visualização. Sobre o volume, o que é o volume? O volume de negociação indica o número total de ações, contratos ou qualquer outro ativo que foi comprado e vendido em um determinado período de tempo. Pense nele como a atividade do mercado. Alto volume significa que muitos investidores estão comprando e vendendo. Um alto volume geralmente indica que um movimento de preço é forte e tem a convicção de muitos participantes do mercado. Baixo volume sugere que há pouco interesse do ativo. Momentos de preço com baixo volume podem ser menos confiáveis e mais fáceis de serem manipulados, pois poucas negociações são suficientes para causar uma alteração no preço. Volatilidade X volume. Vou dar um exemplo. Se uma empresa anuncia resultados financeiros inesperados, é comum ver um aumento no volume de negociações, pois muitos investidores querem comprar ou vender ações. Esse aumento na atividade causa grandes variações no preço, o que leva a uma maior volatilidade. Em resumo, o volume é o combustível do mercado, que, quando em alta, pode aumentar a volatilidade e gerar movimentos de preço mais significativo. Por isso, traders e investidores analisam ambos para tomar decisões mais informadas e entender a dinâmica do mercado. Beleza, gente? Então, assim, volume é uma coisa, volatilidade é outra. Volume indica a quantidade, por exemplo, de contratos que está entrando ali. Então, entrou muitos contratos para demanda, muitos contratos para oferta.
Isso é volume, tá? Conforme entra essa quantidade de contratos, que seria o volume, aí gera volatilidade, porque entrou o volume, entendeu? Então, assim, são diferentes, porém, uma coisa puxa a outra, tá? Vamos lá para o gráfico. Eu vou dar um exemplo aqui de volatilidade, tá? O volume é tranquilo, porque a gente utiliza volume profile, eu vou explicar ele depois. É bem de boa, bem tranquilo mesmo. Agora, a volatilidade, ela é um pouquinho mais chata de entender, beleza? Então, assim, ó. Vou pegar... Aqui eu peguei um ativo para fazer aí a distribuição. Seria a distribuição da volatilidade. Mas eu quero pôr no gráfico. Calma aí. A distribuição da volatilidade. Que vem aí da nossa teoria de cálculo de Gauss, tá? Aí eu tirei o meu indicador de volatilidade daqui, mas tudo bem, sem problemas. Não tem problema. Então vamos lá. Lá eu peguei o S&P. Então eu vou colocar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tá? Porque nós vamos distribuir aí os 6 meses, né? Foram os primeiros 6 meses aí do ano. Vou voltar lá para ficar mais fácil. Então, foi assim, ó. S&P 500. Em janeiro, ele abriu no ponto zero, que tudo se parte do ponto zero, tá? Para depois a gente ter distribuição. E ele foi a -10. Depois subiu até 20. Então, entre 10 e 20, a média foi 15. Então, eu vou voltar lá para a gente fazer. Oh, Jesus. Certinho aí. Em janeiro, a gente teve uma média de 15, tá? Aí, presta atenção. Fevereiro, ele foi a -20 e a máxima bateu 40. Então, entre 20 e 40, nós tivemos uma média de 30. Vou vir aqui em fevereiro, vou colocar 30. Eu tive março, abril, maio, né? Primeiros 6 meses. Vamos lá. Em março, ele ficou lateral, saiu do ponto zero e parou em 50. Qual foi a média do ponto zero ao 50? 25. Então, vamos lá e coloco 25, tá? Aí, vamos lá. Teve 40 aqui em abril, 20 e 10. Então, a gente já teve a média aqui dos 6 meses. Foi o primeiro semestre, tá? Essa média aqui, se tratando da distribuição aí de Gauss, me originou 25%. Aqui é o ponto zero, tá? Então, daqui de janeiro até junho, eu tive 25% dividido aqui nos primeiros 6 meses. E aí, a partir desse daqui, nós temos o cálculo do próximo semestre, tá? Não precisam ficar preocupados, porque o indicador faz tudo isso, eu só estou explicando como que funciona, tá? O que é um ponto zero, gente? Ponto zero é o ponto de partida de qualquer ativo.
tá? Ele vai abrir. A partir da hora que ele vai abrir, ele vai ter que distribuir preço. Então, a gente tem uma distribuição em cima, uma distribuição embaixo, tá? Nós vamos ficar cientes do que ele distribuiu no primeiro semestre para a gente conseguir projeção para o segundo semestre. O que que acontece aqui, ó? Todo ativo se origina assim. O meu ponto máximo seria o 100. Ponto máximo seria o 100, tá? E aqui eu vou dividindo. 75, 50, meio de 50, entendeu? Mesma coisa eu vou fazendo daqui para baixo, né? 75, 50, meio de 50, metade da metade. E a gente vai indo para as metades das metades aqui, que seria uma distribuição de preço das extremidades para o ponto zero. Beleza? Então, assim, essa partezinha aqui, nesse caso, é um pouquinho só mais chato de entender. Deixa eu pegar que eu tinha pego a imagem. Queria que vocês vissem a imagem do Gauss. O indicador faz tudo isso aqui pra gente, tá? A gente não precisa fazer isso. Isso daqui, ó, que eu marquei, seria a frequência da volatilidade. Isso aqui se chama frequência, tá? E aí a gente faz a distribuição mediante as frequências. Se vocês forem pelo indicador diretamente do TradeView, que não vai ser o caso, que a gente utiliza um próprio, tá? Lá dentro da comunidade já tem. Eu vou até publicar lá de novo, tá? Mas já tem. Já já eu mostro aqui para vocês. Que é melhor porque eu faço. Como nossa análise é muito trimestral, eu utilizo o quarto e o pote totalmente mais trimestre. Então, eu utilizo essa vol pelo trimestre. Porque aí eu consigo fazer o quê? Pegar as extremidades, né? Por exemplo, eu estou esperando um ponto de opção aonde está próximo da volatilidade da extremidade de 100. Por quê? Passou daquela região de 100, começa a dar efeito de cauda. Porque se o cálculo de Gauss está me falando que as extremidades é entre 100, é no 100, passou do 100, já deu alguma alteração a mais aí, né? Já saiu do padrão. Passou de 100, não é mais padrão. Saiu do padrão. Então, começa a dar efeito de cauda. Aqui, ó. O que é efeito de cauda? Saiu do 100, meio. Saiu do meio, mais meio. Então, ele foi saindo do padrão, que seria o padrão do cálculo. É aonde a gente vai utilizar mais coisas aqui, né? Mas eu utilizo o ponto de opção junto com a volatilidade para pegar essas cravadinhas aí de topo e fundo, tá? E mais o volume profile, depois eu vou falar dele também. Eu utilizo ambos, porque aí eu consigo ver se ele foi para o padrão de 100% ou de deu um efeito aí de cálculo. O que acontece? Nas moedas, eu estou utilizando de 3 meses, tá? E nas commodities agro, eu estou utilizando de 6 meses. Por quê? Por causa do fechamento de contrato de agro, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês sobre o indicador,
Mas primeiro eu vou pôr o do 3 de view para vocês entenderem melhor. É, só essa questão. Aqui o do 3 de view, gente, só para você entender, ele, ele não calcula o de 3 meses, por isso a gente tem um próprio, tá? Mas dá para vocês entenderem aqui. O ADR mensal e tananã, tananã, né? Deixa eu ver aqui. Aqui já tá meio que marcando, é que tá, não tá tão visível, né? Vamos ver como tá isso aqui. Eu não uso ADR, então eu tiro, porque o ADR seria a média do dia, tá? A AWR seria a média da semana, então eu uso o AMR se nós formos falar é, dessa análisezinha aqui do 3 de view, tá? Mas eu não utilizo mais esse aqui. Mas isso aqui é só para vocês verem, ó, tá vendo? Deixa eu tirar isso daqui rapidinho. Ó, ele marca o high e o low do mês. Então dá para vocês terem uma noção do que aconteceu aqui entre o high e o low do mês. Isso aqui vai ser a média do mês para gente. Se vocês quiserem fazer pelo indicador do 3 de view, tá? Média do mês. Aí, o que que acontece aqui com essa média do mês? O high seria 100% e o low 100%. Aí, entre essas regiões aqui, eu vou ter os 50%. Aí, os 50% é o meu ponto zero, tá? Você vai ver que o outro indicador, nesse caso aqui, fica mais fácil, tá? Da gente fazer isso. Esse AMR, ele é mensal, mas ele também é calculado em 6 meses, tá? Porém, quando a gente coloca o outro, vocês conseguem ver melhor. Deixa eu ver. Aqui, ó, 50%. Pronto. A gente tem que ter os 50%. Pronto, ó, 50% do range, tá? Então, a gente tem uma média dos 50% aqui do range. E também tem o high e o low dos 50%. Se a gente for ver, ele já tinha ido o euro aqui, por exemplo, para o high do mês, né? E ele parou aqui nos 50% do range entre o high e o low e deixou aqui o low do 100%. 100%, 50% mediano. Então, dá para vocês fazerem direto pelo trade view. Aqui, ó. Se vocês não... Vou até abrir mais para vocês verem. Tá melhor aí, tá? High 50, 50. Se vocês não conseguirem, por exemplo, pegar o outro indicador ali que eu vou mostrar para vocês, tá? Dá para fazer tranquilamente, tendo esses parâmetros aqui. Passou do 100 efeito de cauda, passou do 100 efeito de cauda. Qual a nossa outra base? Ponto de opção, que nesse caso do euro é esse aqui, ó, de cima, que eu acabei de tirar. E não era para tirar, tá? Aqui, pronto. Um pouquinho mais embaixo. Beleza, gente? Assim, no começo é bastante coisa para a gente compilar, né? Mas depois fica mais fácil, tá? Então, se vocês quiserem utilizar esse daqui, eu acho até um pouco mais ruim, vocês podem utilizar esse daqui também. Aí, no 50%, pronto, acabou. Vocês vão ter só isso, tá? Eu vou tirar e vou colocar o outro para vocês verem.
Esse outro, o que que eu gosto? Porque eu consigo utilizar ele da forma que eu quero, tipo, trimestre para moedas, semestre para commodities, né? E assim, cara, sem coisa assim. É fenomenal. Tá muito bom. Deixa eu tirar esse. Ele tá assim com um monte de coisa, mas aí eu consigo tirar, tá? Eu não uso isso, não. A gente tira tudo. São os sistemas que estavam ativados. Deixa eu ver como tá. Eu não uso diário, então eu tiro o rótulo. Eu não uso semanal, então eu tiro de VWAP. É só que esses aqui era VWAP, né? Calma aí que tá errado, gente. Só um minuto. Que no caso não é a VWAP que nós vamos usar. Deixa eu ir lá no. A VWAP a gente utiliza também, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Quero mostrar o cálculo de vol. Calma aí que ele saiu, gente. Não era para ter saído. Tô acreditando não nisso. Vamos ver aqui. Aqui, só para vocês verem que a gente coloca tudo aqui dentro da minha comunidade, tá? Então, nós temos todos os indicadores aqui. Agora que eu vou ter que ver qual é, hein? Mas vai dar certo, calma aí. Tem trocentos indicadores aqui, né, gente? Vocês vão ver, quando vocês entrarem aqui na comunidade, alguns já vão estar, né? Vocês vão ver que tem bastante indicador legal aqui que a gente utiliza e que vocês vão precisar usar também. Não tem para onde correr, entendeu? Calma aí. Ok, vamos lá, ó. Vem o app. Pronto. Achei. Demorei, mas achei. Para vocês verem que tem muita coisa ali, muito indicador, muita coisa que a gente compartilha ali, tá? Aqui eram os PDFs do Quarterly. Agora vamos ver se o negócio anda. Aqui, sem querer, gente, eu bati ali, tinha tirado, mas ele já estava aqui. Pronto. Aqui, ó. Agora veio, tá? Ó, deixa eu tirar esse desenho. Eu quero que vocês vejam. Eu vou até deixar ele salvo aqui em favoritos. Tirei de novo. Gente, ele não tá querendo hoje. Ele não quer trabalhar. Tá meio complicado. Vamos ver. Aqui, ó. Pronto. Agora eu vou tirar o outro. Pronto. O que acontece aqui, gente, ó?
É, Nós temos aqui a região do ponto zero, tá vendo? E aqui tá em 6 meses. Só que em moeda eu gosto de usar 3 meses. Então eu venho aqui e vou mudar. Ao invés de deixar 3 meses, eu vou colocar 6 meses. Vai. Trimestral. Pronto. Aí eu mudei o range aqui do trimestre. Aí vocês vão perceber que dá uma mudada, né? Ponto zero já vem aqui para uma outra região e já está nos 50% de trava. E a gente está aí esperando o, o euro aqui no 100%. Ele já tinha dado aí a queda, tá? Então, só para vocês perceberem que muda um pouco, mas eu consigo mudar tudo isso aqui, ó. Vem aqui, ó, ADR diário. Aqui tá 6 meses, aí eu tenho que pôr 3 meses, que eu quero três, né? A MR de 3 meses, quarto, beleza? Para moedas, eu utilizo assim, quarto de trimestral, 4 trimestres, e aí eu utilizo por trimestre, tá? Para commodities, eu utilizo tudo 6, que seria o semestral. Aí, ao invés de eu deixar aqui 3, eu deixo 6. Tenho até que falar para ele com os 6 meses aqui, que é um aluno nosso que faz, tá? Pronto, a MR de 6 meses. Aí. Aí, para as commodities, agro, principalmente, eu utilizo assim. Por quê, gente? Por causa do fechamento de contrato que a gente olha, né? Aqui, essa questão das commodities agro, a gente tem que olhar safra, safrinha, como que tá os contratos aí anteriores, fechamento de contrato. E geralmente dá aí de 6 em 6 meses o anual. Então, nossa média é aqui. Aqui eu tô no milho, mas isso é em todas as commodities. Agro, commodities que tem safra. Tá? Tô esperando ela aqui nessa região, nos 50% da trava. Vou arrumar. Beleza? Então, assim, fica muito mais clean utilizar esse daqui, esse indicador, porque a gente consegue ajustar da forma que eu quero, tá? Ó, ponto zero, perto de uma POC. Ah, eu quero agro 6 meses, aí eu vou lá e deixo todos 6 meses. Daí eu pegar os fechamentos de contrato junto com o cálculo de voo e ter a base aí dos 100% que eu falei do cálculo. Passou dos 100%, tá vendo? Esse indicador, ele tem as caudas. Geralmente, uma cauda forte vem até os 200, no máximo 250, tá? Um efeito de cauda bem forte quando sai do padrão. Isso porque eu analiso o tempo muito macro. 3 meses, né? 6 meses aqui de um agro. Agora, as outras commodities, tá?
Eu já não faço assim, eu faço igual moedas, então eu vou analisar de 3 em 3 meses. Ó, o boi chegando no 100%, tá? O boi tá chegando aqui, ó, no 100%. Dá bastante certo a gente ver fechamento de contrato com volatilidade e também a VWAP anual e semestral junto com as commodities agro, beleza? Bom, enfim, eu queria mostrar sobre essa questão da vol aqui para vocês. E aí deu certo. Eu hoje estou utilizando essa daqui. Se vocês quiserem utilizar do TradeView para ir testando, igual eu mostrei, pode fazer. Mas eu atualmente utilizo essa daqui exatamente dessa forma que eu falei. Trimestre para moedas, semestre para commodities. E dá bastante certo. Óbvio, não é só ele, é junto com ponto de opção, tudo direitinho, tá? Aqui, ó, 3 meses, tá? Tem que ter o ponto de opção, tem que ter toda a nossa análise. Agora eu vou esperar aqui no 100%. Tem que ter tudo junto. Beleza? Então agora eu vou falar do volume profile. Já tá falando volume, né? A gente utiliza o volume profile. Eu utilizo juntos, tá? Vocês podem ver aqui que não sai do meu gráfico o volume profile. Geralmente, Dai, como que eu vou colocar o volume profile no gráfico? Regiões de resistência, geralmente regiões de acumulação. Qual que eu utilizo? Ancorada. Eu prefiro utilizar o volume ancorado, tá? Então, ele está mostrando para mim que a POC, que é essa linhazinha aqui, ó, POC é a região que tem mais volume, é a região que tem mais ordens pendentes. Então, a POC demonstrou para mim que eu tenho muita ordem pendente nessa região de oferta. Eles estão brigando aqui, ó, com o preço, tá? Aonde nós, swing traders, vamos buscar entradas nas nossas regiões aí de extremidade. Sempre extremidade, que é onde tem menos briga de preço. Aqui não tem volume, então a gente vai entrar nas regiões que não tem volume. Ó. Tá? Aqui tem menos volume, no caso, ó. Aqui, ó. Menos volume. Região de vácuo, eu chamo, tá? Quando chega em região de vácuo, geralmente eles têm reação. Ó, tem um vácuo aqui. Tem outro vácuo aqui. Ó, tá? Teve uma reação no ponto zero. Aí o próximo vácuo é aqui mais por 100%, 75, tá? Então, toda vez que eles chegarem nessas regiões de vácuo, eles vão ter reação de preço. Por quê? Porque não tem muito volume aqui, não tem muita ordem pendente. Então, tem reação para o preço passar, tá? Agora, aqui, a POC funciona tipo um imã de preço. O preço, ele tende a retornar nessa região para ficar brigando, né? Mas já demonstrou que é uma região de oferta forte, e aí ele vai continuar o preço. Então, daí, aonde nós vamos entrar? Sempre em regiões que tem menos ordem pendente. Região dos vácuos. Daí, quero fazer uma adição de posição, tá? Nós vamos esperar ele chegar aqui nesse vácuo, que é o que eu estou esperando mesmo, tá? Para fazer uma adição de posição, meu stop vai ficar acima da POC e tá tudo bem, bonito, e é isso. Aí, lógico, né? Com tudo que eu já passei para vocês, vocês vão conciliar com outras coisas. Então, ó, na POC aqui eu tenho uma true open de abertura do trimestre, que foi dia 7 de junho, que é super forte.
Então, a gente começa a conciliar as coisas da nossa região de entrada ser mais forte. O que que eu tenho aqui também? Tenho uma ineficiência de preço, tenho uma trava de 50%. Meu, você vai confluenciando, e aí você vai chegar um momento que você vai ficar bem confiante do que você está fazendo, tá? Então, o volume nós vemos exatamente assim. Entradas sempre, sempre em regiões de vácuo, onde não tem brigas de preço, tá? Não tem brigas de preço. Eu espero vácuo para entrar onde não tem brigas de preço. Espero extremidade para entrar. Então, aqui eu tenho uma oferta, aqui eu tenho uma demanda. E geralmente vai dar em alguma região aqui de 100% de volatilidade. Ou 150%, vai depender, tá? Como eu gosto de utilizar o trimestre, vai dar aqui na mínima de 100%. Se eu colocar uma VWAP, deixa eu fechar aqui. Ó, na trava dos 50%, ela vai me pagar a VWAP trimestral, tá? Essa daqui é a VWAP trimestral, na trava dos 50%. E aí, se vocês pararem para ver, essa trava dos 50% tem um vácuozinho aqui, ó. 50 não, 25, né? 50 aqui embaixo. É, 25%, que é onde está o trimestre. Tem um vácuozinho aqui, próximo. No 50, tem um vácuozinho aqui também próximo. Aí, se vocês perceberem, o 75, que é um pullback forte, tem um vácuo maior, ó, tá? E, ó. E o 100% tem um maior ainda, né? Que seria uma extremidade, tá? Aqui partindo do ponto zero, para a gente pegar esse retorno, quando ele chega em desmontagem, eles sempre vão ter o quê? Reação de preço, né? Chegou na desmontagem, vai ter uma reação. Aonde eu vou ter outro VAR? Aqui, ó. Aí eu vou esperar para eu. Daí, quero fazer outra adição. Tô legal, tal, quero fazer outra adição. Espero esse outro vácuo, faço uma terceira adição aqui. E aí a gente vai conduzir até pagar tudo, tá? Aqui no 100% é que não atualizou ainda, né? Quando abrir o mercado atualiza. A gente tem também uma VWAP aqui, ó, passando do anual. E também tem reação de preço, ainda mais passando uma VWAP anual, tá? Atualmente, esse daqui é o jeito que eu estou utilizando formalmente, que eu estou utilizando direto, principalmente para pegar a extremidade para fazer a adição de preço, tá? Utilizo e utilizo muito toda essa forma aqui que eu expliquei para vocês hoje. Conjunções, junto às true opens, igual true open, abertura true open trimestre, né? A abertura do mês do trimestre. Ali era uma abertura do mês do trimestre, né? Foi 7 de julho, começou o primeiro trimestre. Próxima abertura aqui do quarterly vai ser segunda semana desse mês de agosto, que é um mês, é uma semana forte. Então já tem abertura amanhã 1 e a segunda
semana vai ter a abertura 2. Então, eu vou começando a analisar todas as aberturas de Quarterly, junto com o POC, junto com o vácuo, junto com a volatilidade, para eu ter uma confluência total do que está acontecendo e eu pegar uma boa entrada. Beleza? Bom, gente, qualquer dúvida, pode me chamar e até mais.